Olá, caríssimos guerreiros e combatentes do portal Carreira Militar. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso teórico de Direito Penal Militar para o concurso do CFO da Polícia Militar de Minas Gerais em 2021. Você já deve ter assistido as boas-vindas do coordenador. Sou João Paulo Ladeira, coordenador do portal Carreira Militar e também docente nas disciplinas Direito Penal Militar e Processo Penal Militar. E aqui, a partir desse instante, já inauguramos o curso e vamos com tranquilidade dar início à disciplina Direito Penal Militar. Nossa previsão, 15 horas para tratarmos de temas relevantes para a sua prova. Se eu precisar de mais tempo, eu o farei. Então, portanto, estou aqui muito tranquilo para conduzir com vocês o Direito Penal Militar. Nós vamos, na verdade, trabalhar aqui uma ideia de que o público que está nos assistindo é um público muito heterogêneo. Ou seja, eu tenho na audiência pessoas que estão começando o Direito Penal Militar e talvez, de repente, você já é o segundo curso que está conosco, ou está chegando agora, já fez um outro curso, ou já estuda há mais tempo a disciplina e já tem uma experiência dentro do tema. Portanto, o desafio não é pequeno, é, portanto, trabalhar esse público heterogêneo, mas com uma linguagem simples, de fácil entendimento, sem sair da técnica, sem perder em momento algum a técnica do direito. Então nós vamos construir uma ideia de que eu vou te pegar, em tese, do zero à aprovação. A minha ideia é que eu te pegue do zero e leve até a aprovação. E, portanto, esta primeira aula aqui, vocês vão ver a primeira, segunda aula, vai ser muito sobre a parte principiológica da matéria. Eu vou explicar um pouquinho o porquê isso, e depois a gente vem entrando nos pontos do conteúdo programático do seu edital. Tudo bem? Então fiquem tranquilos, dará tempo. Eu já leciono, esse ano vou completar 12 anos de sala de aula em cursos preparatórios para concurso, e tem dado certo esta forma, essa metodologia de trabalho. Tudo bem? Pessoal, antes de começarmos, é preciso combinarmos algumas questões. Vamos combinar assim? Eu preciso que você faça um acordo com o seu futuro. Mas é comigo aqui o seu acordo nesse momento. Mas você sabe, o acordo é com o seu futuro. Primeiro acordo é o seguinte: não dá para você não ler o Código Penal Militar. Eu sei que a banca, Centro de Recrutamento e Seleção da PM de Minas, foi alterado, os nomes que elaboram a prova foram alterados, militares distintos do que de 2019 e anos anteriores. A prova de 2020 veio num nível maior, cobrando um pouco mais de jurisprudência, questões ali envolvendo doutrina. A banca errou bastante. Eu te recomendo assistir, inclusive, a nossa maratona gratuita do CFO PMMG 2021. Eu falo um pouquinho sobre isso no início da maratona. Vá lá, que eu não quero investir tempo nisso, porque já falamos disso lá. Então, veja, a aula ela vai sim exigir de você um pouco de estudo aprofundado em casa, porque não dá simplesmente para somente ler a letra da lei e ir para a prova. Mas isso não quer dizer que você não tenha que decorar, que memorizar o seu Código Penal Militar. Não se engane. Sabe aquela história do que o básico aprova? Isso é verdade, isso é real, e já comece hoje, a partir desta aula 1, a ler o seu Código Penal Militar. Professor, me dá uma dica aqui. Me dá uma dica. Você já tem aí, na sua área do aluno, o seu planejamento de estudos. O nosso coach Daniel Buchmiller planejou, preparou, para quem tem 4, para quem tem 6 e para quem tem 8 horas diárias de estudo. Siga o plano do professor e coach Daniel Buchmiller, mas vai a sugestão: leitura diária do Código Penal Militar. Leitura diária. Você tem que ler o Código Penal Militar diariamente, nem que seja 30 minutos por dia. Aí eu recomendo 1 hora por dia de Código Penal Militar, mas nesse início, meia hora por dia para você começar aí a se familiarizar com as normas do Código Penal Militar. Professor, até quando? Até você ser aprovado. Você vai ler do início ao fim, volta, do início ao fim, volta, do início ao fim, volta, até ser aprovado. Tudo bem? Não tem vaga para todo mundo. A gente vai disputar uma competição.
os melhores estarão dentro da academia de polícia. Mas fiquem tranquilos, porque o Portal Carreira Militar, o nosso time, nosso Dream Team, é especializado nessa prova, é um time que conhece muito a banca examinadora e não por acaso, com a nossa metodologia de trabalho, o que nós estamos entregando, nós estamos aprovando muitos alunos, somos na verdade os campeões de aprovação nesse certame. Então você está aqui com o melhor time do Brasil para ser aprovado nesse certame, mas você precisa fazer a sua parte, combinado? Então, primeiro acordo, você vai aqui ler 1 hora por dia do Código Penal Militar ou meia hora por dia. Faremos o mesmo acordo lá em processo penal militar, ok? Vamos fazer o mesmo acordo em processo penal militar. Eu quero que você redobre sua atenção, porque o direito penal militar, ao contrário do que muitos imaginam, não é, muito pelo contrário, uma cópia do direito penal comum. Aquela galerinha que vai para a prova achando que, por conhecer o penal comum, está credenciada a responder penal militar, olha, eu já estou avisando, essa turma vai zerar o concurso, vai zerar a prova de penal militar, vai zerar, não vai acertar nenhuma questão, ok? Isso está provado, que as bancas examinadoras, não é só a sua banca, qualquer banca que tem minimamente uma noção de direito penal militar, vai colocar questões que não têm respostas lá no direito penal comum. Isso é muito claro, isso é muito óbvio. Então, chega o momento em que você tem que tomar uma decisão de conhecer de verdade esta matéria. De que maneira? Primeiro, lendo o seu código. Já falei, do início ao fim, do início ao fim. Várias vezes, siga o plano do nosso portal Carreira Militar, tá bom? 2, prestando atenção na aula, montando o seu caderno. O seu caderno é o seu amigo até o dia da prova. Você tem que ler o seu caderno 20 vezes, 15 vezes. Professor, que loucura é essa? Porque ninguém nunca me disse isso. Ninguém nunca me disse que eu tenho que ler o caderno de cursinho 10, 12 vezes. Pois é. Será que essa galera está sendo aprovada em concurso, que não está fazendo isso? Você tem que memorizar o seu caderno, porque, na verdade, ele é o grande resumo, em regra, tudo que está ali vai estar na sua prova. A chance disso acontecer é muito grande. Nós temos aqui, nós estamos inaugurando o curso teórico. Na frente haverá o curso de resolução de questões, logo depois vai ter o curso de simulados, logo depois o nosso evento de véspera. Esses 4 cadernos, a sua prova vai estar toda ali. Então você tem que conhecer de perto o seu caderno, ter intimidade com ele. Vê se percebe. Tendo intimidade com ele, suas chances aumentam muito. Isso, você só vai ter intimidade com ele se você ler com constância. Ler, reler, repetir, revisar, ler, reler, repetir, revisar. É um método de estudo para concurso, não tem como fugir disso. Tudo bem? Tranquilo? E uma terceira e última dica na sua preparação é o estudo de doutrina. Nós vamos indicar aqui alguns livros que eu sempre venho indicando e vou comentar alguns detalhes importantes. Vamos fazer o seguinte? De olho na tela para mim, por gentileza, eu vou colocar aqui para vocês. Está aqui, ó, nosso slide, o curso teórico do CFO, da Polícia Militar de Minas Gerais em 2021. Vou começar com a bibliografia. Este aqui, número 1, Teoria Crítica e Prática, do Adriano Alves Marreiros, do Guilherme Rocha e Ricardo Freitas, são promotores da Justiça Militar da União. Volta para mim, por gentileza, aqui, pessoal. Olha só, esse livro é um calhamaço, tá? Esse livro é um calhamaço, eu já li algumas vezes esse livro, e vou dizer para você, se você não tiver tempo hábil para fazer o estudo desse livro, não pega esse livro. Por quê? Porque ele tem uma leitura truncada, ele é escrito numa linguagem complexa, ok? E ele é gigante. Então, se você não tiver muito tempo para estudar, não vale a pena se debruçar sobre ele, porque você vai ter que estudar também outras matérias. Processo penal militar, direito constitucional, direito penal e assim por diante. Todas as demais. Agora, se você tiver tempo, ele é, sem dúvida, uma obra recomendada, porque você vai ali construir uma excelente base de direito penal militar. Vamos lembrar que você vai enfrentar uma prova oral. Em quem não tem base sólida, pode até ser aprovado, o que eu não acredito, mas vai encontrar muitas dificuldades se vier uma pergunta que você não memorizou, que você não sabe.
E aí, meu amigo, minha amiga, quem tem base sólida é salvo por essa base. Consegue resolver ali um problema jurídico numa prova oral em que você não tem muito tempo para raciocinar. Tudo bem? Joga na tela novamente, olha só o que nós temos aqui para quem gosta de leitura de Código Penal Militar, leitura do próprio texto, com alguns comentários, fica a dica, aqui a obra do Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, artigo por artigo, tá bom? É um juiz de direito da Justiça Militar Estadual aqui de Minas, do Tribunal de Justiça Militar Estadual. Temos aqui uma terceira obra, que é o Elementos de Direito Penal Militar, da professora Ione de Souza Cruz e Cláudia Amin Miguel. O professor Cláudio Amin Miguel, um juiz federal da Justiça Militar da União, está lotado lá no Rio de Janeiro, volta para mim, na primeira circunscrição judiciária militar da União, professor Cláudio Amin Miguel, e a professora Ione, que é uma promotora da Justiça Militar da União, tem um livrinho chamado Elementos de Direito Penal Militar. Esse livro hoje já tem também um segundo volume, que trata da parte especial do Código Penal Militar, os crimes militares previstos no Código Penal Militar. Então são duas obras fininhas, são aí tranquilas para ler, tá? Tanto em termos de quantidade de páginas, muito tranquilo, um livro fino, são livros finos, quanto em termos de didática, de linguagem ali, muito simples a linguagem, é sem dúvida um bom livro também, tá? Eu vou indicar aqui mais dois. Eu vou indicar o número 4, um livro excelente. Salvo engano, esse livro, inclusive, ele não está nesse momento disponível nas prateleiras das livrarias, na própria editora. É o Manual de Direito Penal Militar, do professor Cícero Robson Coimbra Neves. Eu vou anotar para vocês aqui, olha só, 4, o Manual de Direito Penal Militar. É do professor Cícero Robson Coimbra Neves. Professor, era aí, volta para mim. Professor, esse Cícero Robson Coimbra Neves é um promotor da Justiça Militar da União, mas é um livro grande, não é grande? É um livro grande, que vai ter aí suas boas 1000 e poucas páginas, 1400, salvo engano. É um livro denso, muito bom, que tem uma linguagem melhor, mais palatável do que o livro do próprio Adriano Alves Marreiros, que é o número 1 que eu indiquei aqui, tá? Quem também tem um pouco mais de tempo, vale a pena você se debruçar com o Manual de Direito Penal Militar do professor Cícero Robson Coimbra Neves. Vou indicar aqui uma quinta obra, uma sinopse da editora Juspodium. Sinopse da editora Juspodium. É um livro bem menor. É resumo, é sinopse. Ali não é um estudo aprofundado, é uma sinopse. Ela resolve para a minha prova? Olha, sinopse, mais caderno, mais código. Se você memorizar tudo isso, sem faltar nada, pode ser que resolva para você. Agora, pode ser também que venha uma questão ou outra, em especial na prova oral, que vai te exigir um raciocínio jurídico. E talvez aquele que estuda por sinopse terá mais dificuldade do que aquele que conseguiu ler um manual, estudou, resumiu um manual. Vê se percebe. A prova é alto nível, mas eu vou indicar a sinopse. Para quem está começando, também é um bom começo. É do Marcelo Uzeda. O professor Marcelo Uzeda é um defensor público federal. Ele foi oficial da Marinha, assim como eu fui oficial da FAB. Ele foi oficial da Marinha e ele é defensor público federal hoje. Está lá no Rio, Marcelo Uzeda. Professor que tem uma obra, uma sinopse, é um resumo, tá? Sinopse para concurso, capa amarela, de Direito Penal Militar, editora Juspodium. Não sei como é que está esses dias aí, se tem essa obra liberada pela Juspodium, tá, pessoal? Eu estou recebendo muito pedido para escrever livro, não estou tendo tempo, eu tenho algumas coisas escritas, calma, que quando sair, vai ser a maior e melhor obra para concurso do Brasil. Fiquem tranquilos. Mas não chegou esse momento ainda. Você com esses 5 aqui, está bem servido com bibliografia, tá bom? Vou colocar aqui então para você, olha só, vou colocar para você aqui nessa mesma tela, número 5,
Sinopse de Direito Penal Militar. Professor Marcelo Uzeda, editora Juspodium, editora Juspodium, tá bom? Sinopse de Direito Penal Militar, uma capa amarela. É uma boa obra? É uma boa obra. É aprofundada? Não. Sinopse nenhuma é aprofundada, é resumo, tá? Então, veja, você pode ser aprovado com a sinopse também, no nosso caderno aqui. Eu vou aprofundar algumas discussões. Mas, quem tiver oportunidade de ler uma obra, um manual, vai estar aí mais preparado. E aí a minha indicação é o Manual de Direito Penal Militar do Cícero Robson Câmara Neves, sem dúvida, dos 5 aí, a melhor dessas obras. Eu não tenho dúvida disso, a melhor dessas obras. Vamos lá, pessoal, está aqui o conteúdo programático, que a gente vai trabalhar, a aplicação da Lei Penal Militar, crime militar, muita coisa mudou aqui no crime militar, em especial a partir da lei número 13491 de 2017, que altera substancialmente o sistema de justiça criminal no Brasil. A gente vai falar sobre isso. Imputabilidade penal é tema muito en passant isso aqui. Concurso de agentes é um tema que a sua banca gosta. Vamos apostar nele de novo esse ano aqui, tá? Penas principais, acessórias. Muito cuidado com isso aqui, porque o sistema de sanção no direito penal militar é distinto do modelo sancionatório adotado pelo Código Penal Comum. A aplicação da pena, a gente vai falar bem rapidamente, tá? Não costuma ser objeto de prova na sua banca. A gente vai falar bem rapidamente. Suspensão condicional da pena, livramento condicional, vai ser muito rápido essa parte também, tá? Efeitos da condenação, também algo muito rápido, muito simples no Código. E aí vem medidas de segurança, ação penal, que é um tema que será estudado especificamente em processo penal militar, fiquem tranquilos, tá? Mas tá aqui que eu vou comentar um detalhezinho, porque pode ser que seja uma pergunta de prova oral para vocês, então eu vou comentar lá na frente, nesse momento apropriado, e vamos estudar extinção da punibilidade. Depois, crimes militares em tempo de paz. Aqui eu esqueci de apagar, ó, em tempo de guerra não, tá, pessoal? Nós não vamos estudar em tempo de guerra não. Por quê? Porque o seu último edital não veio trazendo crimes militares em tempo de guerra. Ficou faltando apagar isso aqui. Vamos terminar em crimes militares em tempo de paz. Fechou? Crimes militares em tempo de paz para o CFO, PM, MG 2021. Fechou? Nós não vamos estudar em tempo de guerra, porque até hoje não veio no edital um tempo de guerra. Se vier, é claro que a gente vai trabalhar mais à frente. A gente vem aqui e grava para você crimes militares em tempo de guerra. Tudo bem? Volta para mim. Fechou? Deixa eu só pegar a câmera aqui. Beleza. Tranquilo. Investir esse tempo com vocês, nesse bloco 1 aqui, para a gente fazer esses acordos, passar a indicação bibliográfica, trazer o conteúdo programático, que é o que vamos trabalhar ao longo do nosso curso. São 30 blocos. Se eu precisar, eu vou avançar. No curso de soldado, eram 30 blocos. Eu gravei, salvo engano, 39 blocos. Não tem problema, porque é uma turma que não é formada em direito, não há essa exigência, então eu trabalhei com muita calma, muita tranquilidade. Nesta não, eu vou imprimir uma velocidade maior, em especial nesse início aqui, porque em tese todos bacharéis em direito, todos aqui falamos a mesma língua jurídica, então eu não vou ter muito melindre para tratar aqui da técnica do direito penal, em especial do direito penal militar. Fechou? Tranquilo? Bom, o seu conteúdo programático, você viu aí, volta para a tela para mim, por gentileza, porque no tópico 1 está aí, aplicação da Lei Penal Militar. Este é o conteúdo programático do edital.
Entretanto, eu faço aqui uma observação. Eu vou trazer conceito de direito penal militar, fiquem tranquilos, tá, pessoal? Mas antes disso, eu vou fazer uma observação. O tema princípios, geralmente negligenciado por aí, é um tema que, apesar de não vir expressamente em conteúdos programáticos de direito penal militar, é um tema extremamente relevante, porque isso vai te dar base, vai te dar raciocínio. Vai te dar raciocínio. Para quê? Base, raciocínio jurídico, para que você possa compreender uma questão que você não memorizou, para que você compreenda de forma correta a disciplina Direito Penal Militar. Então a gente vai trazer aqui princípios que eu sempre venho trabalhando. E a gente percebe que os nossos alunos vêm com notas altas no concurso. Por quê? Porque formaram uma base bem feita, investiram na base. Ok? Eu já faço isso há anos e vem dando certo. Então não se preocupe, você vai ver na aula de hoje princípios e de repente não está no seu conteúdo programático lá do edital, não se assuste. Eu estarei preocupado aqui em formar a sua base para que você possa voar sozinho lá na hora, no dia da prova. Tudo bem? Vamos para frente? Olha só, meu amigo, minha amiga, conceito de direito penal militar. Pode voltar para mim aqui. Pessoal, antes de trabalhar o conceito específico do direito penal militar, eu vou te fazer uma pergunta. E essa pergunta ela pode estar perfeitamente na sua prova oral. Ok? Na sua prova oral. Esse curso ele prepara para a prova objetiva e prova oral. Curso teórico. Isso não é a preparação de arguição para a prova oral. Mas, do ponto de vista de teoria, você está sendo preparado para a última etapa da sua prova, que é a prova oral. Em termos teóricos, a preparação ela é completa aqui. Tudo bem? E a pergunta pode ser assim, candidato, por que um direito penal militar? Por que a exigência de uma disciplina destacada, distinta do direito penal comum? E aí, veja, você tem que entender o porquê da criação de um direito específico, destacado, distinto do chamado direito penal comum, que é o que você de repente já conhece bem lá da faculdade ou dos estudos para concurso. Vamos lembrar o seguinte, em 1808, nós tivemos o quê? A vinda da família real para o Brasil, né? E esta vinda da família real para o Brasil coincide com a própria instalação da Justiça Militar da União no Brasil. A Justiça Militar da União no Brasil é a justiça mais antiga entre todas elas. Não é a Justiça Comum Federal, não é a Justiça Comum Estadual, Justiça do Trabalho, Eleitoral, qualquer outra justiça sucumbe à antiguidade da Justiça Militar, que foi instalada e coincide com a própria vinda da família real de Portugal para o Brasil em 1808. Em 2008, eu ainda oficial da ativa da FAB, tive a oportunidade de estar na Justiça Militar da União em Juiz de Fora, comemorando os 200 anos de instalação da Justiça Militar no Brasil. Foi uma festa nacional maravilhosa. Eram 200 anos ali naquele momento, e vejam, né? Já estamos em 2021 aqui, ou seja, tem mais de 200 anos essa justiça mais antiga. E em que pese, vejam, em que pese essa justiça militar ser a mais antiga e ter sido instalada em 1808, o primeiro Código Penal Militar existente no Brasil como tal era o Código Penal da Armada, que data de 1890. Código Penal da Armada. O que é armada, professor? É a Marinha, meu nobre. Quando alguém te falar assim, a Armada, quem que é a Armada? A Marinha do Brasil, a Marinha dos Estados Unidos também. Qualquer marinha é conhecido como Armada, no mundo inteiro. É em Portugal assim também, que teve a marinha mais forte do mundo em determinado momento. Depois a Inglaterra, né, com as conquistas,
talvez tenha sido o maior império da humanidade, a Inglaterra, o Império Britânico. Ao contrário do que muitos dizem, não foi o Império Romano o maior da história. Eu tenho para mim que foi o Império Britânico. Simplesmente os caras conquistaram o território hoje, que é dos Estados Unidos, a África praticamente inteira e boa parte da Oceania. O Império Britânico conquistou quase tudo no mundo, no mapa mundi. Dá uma olhada nisso. A marinha era muito forte. E hoje a nossa marinha, com o lançamento dos submarinos, com as fragatas, com assim, os estaleiros novos, ou seja, a gente está caminhando para um caminho maravilhoso com a marinha do Brasil, tá? Nós temos aqui, meus nobres, 5 projetos específicos, mas 5, hoje já 4 submarinos de propulsão diesel-elétrica, e a previsão para 2028 ou 2029, o lançamento do primeiro submarino nacional, fabricação nacional, com propulsão nuclear. Somente 5 países no mundo detêm essa tecnologia bélica. O Brasil vai ser o 6º, e estamos caminhando muito bem para lá. Nós temos que proteger nossa costa, a Amazônia Azul, e a gente está muito bem com isso. Estamos caminhando bem diante de um cenário antigo que não era legal. Agora sim as coisas estão melhorando. Assim como a FAB também, com a incorporação do Gripen NG, e o Exército com novos tanques, novas tecnologias, a gente está, pelo menos nessa pasta, Forças Armadas, a gente está melhorando, tá? Há muito aquém do que precisamos, mas num cenário muito mais favorável do que outrora. O que acontece? Veja, em 1890 vem o Código Penal da Armada. É esse código que nós conhecemos? Não, não é o Código Penal Militar. O Código Penal Militar data, em vigor hoje, data de 1969. O Código Penal Militar data de 1969 e deita suas raízes teóricas no neocantismo, na teoria neoclássica, cujo principal expoente é Edmund Metzinger. Edmund Metzinger. Eu não vou aprofundar isso aqui, eu sugiro que vocês parem a aula, dá um stop na aula, vá para a maratona gratuita, eu explico lá por que o nosso Código Penal Militar é neocantista e não é finalista. Então eu parto do pressuposto que você já sabe esta informação e com os argumentos que eu já apresentei lá na maratona gratuita em Direito Penal Militar. Tudo bem? Específica do CFO PMG 2021. Nosso código não é finalista, como o Código Penal Militar é finalista. Nosso código é anterior. Metzinger, Edmund Metzinger. Neocantismo, ele resgata a teoria de valores de Kant. Bom, seja como for, perceba, o nosso Código Penal Militar data de 69. Ele foi o primeiro Código Penal Militar em vigor? Não, o primeiro foi o Código Penal da Armada, 1890. E nós tínhamos, antes disso, a instalação da Justiça Militar da União, tá, em 1808. De uma Justiça Militar que coincide com a vinda da família real para o Brasil. Professor, isso cai na minha prova? Não vai vir nenhuma questão na sua prova, pelo menos não veio até hoje, te cobrando uma parte histórica do direito penal militar. Claro que é importante você saber disso, porque você está aqui não é só para memorizar a questão de prova, é para que você faça uma construção na sua cabeça, uma construção teórica que faça sentido. É assim que se estuda direito. É preciso que faça sentido na sua cabeça a existência de um direito penal militar. E nós temos essa especialidade, antes de terminar o bloco, esta matéria, por quê? Porque não é crível que os militares tenham um tratamento jurídico idêntico aos civis. É preciso que aquele seleto time de militares, de pessoas que andam fardadas, que têm a sua profissão, a missão de defender a pátria ou defender a sociedade, os militares estaduais, com o sacrifício da própria vida, que eles tenham regramentos jurídicos distintos, porque eles trabalham sobre outra ética, sobre outra lógica, sobre outros pilares que fundam a sua própria existência. Pilares esses que são milenares no mundo, não exclusividades do Brasil,
que são pilares universais de qualquer instituição de cariz militar, quais sejam hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina são pilares fundantes de qualquer instituição de cariz militar. E para reger toda essa relação jurídica fundada na hierarquia e na disciplina, eu tenho todo um arcabouço normativo distinto, chamado Direito Penal Militar, que tem como objetivo não só servir como um instrumento de controle dentro daquela sociedade específica de militares, mas também a função de proteger bens jurídicos militares e, em especial, anotem isso, manter o funcionamento e a rigidez das instituições militares, manter o regular funcionamento das instituições militares. O direito penal militar tem, portanto, por objetivo principal, não só estabelecer um controle social entre os militares, mas também a tutela de bens jurídicos militares e, por fim, em especial, manter a regularidade do funcionamento das instituições militares. Se te perguntar na sua prova oral quais são as finalidades do direito penal militar, essas são as finalidades. Não dá para dizer que o direito penal militar não tutela bem jurídico. Ele tutela sim bem jurídico, os bens jurídicos militares, previstos no Código Penal Militar e também hoje no Código Penal Comum e na legislação penal extravagante. Veremos isso mais à frente. Mas também servir como instrumento de controle entre militares, em especial garantir o regular funcionamento e a rigidez das instituições militares. Isso é no mundo inteiro. Isso não é especialidade do Brasil. Isso não é uma jaboticaba brasileira, criação ou invenção de brasileiro. Não. É preciso se ter um código específico para lidar com esse tipo de gente que diz e que faz e que protege outras pessoas com o sacrifício da própria vida. E isso não é pouco. Maravilha? Te vejo no próximo bloco, a gente dá sequência aqui a essa parte introdutória do direito penal militar. Forte abraço!